Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. E também é nosso primeiro episódio da nova temporada, Coleções e Acervos. Você gostou do tema? A gente espera que sim. Então, para inaugurar a nova temporada, hoje nós vamos conversar sobre os atlas, sobre cartografias reais e imaginárias. Eu sou Ana Rusch, sou escritora, e desde muito pequena eu tinha fascinação por mapa, principalmente por aqueles que têm os monstros desenhados nas bordas. E eu queria pedir para as pessoas fabulosas que dividem a bancada comigo para se apresentarem. Oi, eu sou Tiago Ambrósio Lage, sou escritor, professor, sempre amei mapas e atlas. Eu sou doido para ter um mapa na parede da minha casa, comprei um quebra-cabeças, mas isso já faz acho que uns 6 anos e até hoje eu não montei, então talvez eu não queira tanto assim. Ai, Thiago. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou escritora e sou coisinhas a mais aí. E eu tenho certa intimidade com atlas e mapas em geral, assim, porque eu geralmente sou a pessoa que lembra dos caminhos de cabeça, sabe? Parece que eu vim instalado com GPS, assim. É uma das coisas que eu me orgulho, assim, de ter uma naturalidade para me deslocar nos lugares, mesmo os que eu estou indo pela primeira vez, né? E eu gosto de desenhar mapas freestyle, assim, dos lugares por onde eu passo, né? Quando eu viajo e tal, eu sempre tenho um rascunhozinho. E eu gosto de ter mapa físico junto comigo, mesmo tendo GPS, celular, etc. Eu sempre tenho na bolsa o mapa físico de onde eu tô indo. E, bom, antes de começar o episódio, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que se você curte o Incêndio na Escrivaninha, assina a nossa newsletter ou entra no nosso canal no Telegram. Né? E a grande novidade é que a gente realmente tem um Twitter agora. Então você pode encontrar todas essas coisas que eu mencionei aqui, todos esses links na nossa árvore dos links, que é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Bom, e a batata quente de hoje vai ser o jogo da citação. E de quem é a citação que eu vou ler agora? Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império, toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. De quem é essa citação? Alternativa A, do amante da lógica Lewis Carroll. Alternativa B, da exímia matemática Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. Alternativa C, do entusiasta e criador de palavras cruzadas Georges Perec. E alternativa D, do apaixonado por bibliotecas Jorge Luiz Borges. No final do episódio a gente vai descobrir. Então, bora pro episódio, gente? Bora. Bora. Bom, o Atlas, antes de tudo, ele é um titã que carrega o mundo nas costas por punição de Zeus. Então, se você gosta de carregar o mundo nas costas, esse é o episódio perfeito para você se identificar. Mas os atlas, eles também servem para designar uma coleção de mapas, informações cartográficas, astronômicas, que podem ser reunidas numa encadernação, num livro, ou também de forma digital. E você talvez se lembre do Gerardo MacArthur, que é o cara da projeção de Mercator, que fez a projeção cilíndrica do globo terrestre. E para pesquisar esse episódio, eu descobri uma coisa bem interessante, que um dos maiores mapas do mundo, com
com 131 metros de altura, é uma pintura cilíndrica feita pelo Christoph Rins em 1994 sobre uma torre de resfriamento desativada numa cidade de Meppen, na Alemanha. E eu achei muito engraçado porque ele é um mapa, então, desenhado naqueles cilindros que lembra muito o cenário da usina nuclear da série Dark, que talvez você já tenha assistido. Bom, então, os mapas, além de serem tremendamente úteis, eles também, como outras representações, eles trazem injustiças, imprecisões, refletem os conceitos e preconceitos de suas épocas. E, enfim, gente, agora em épocas de terra plana, eu queria pedir aqui para os meus companheiros, minhas companheiras incendiárias aqui da bancada, vocês me contassem um pouquinho mais quais foram os mapas úteis das vidas de vocês. Bom, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, no colégio, para as disciplinas de geografia e história, os mapas me salvaram. Era onde eu me garantia. E até hoje, por exemplo, se você me perguntar, sei lá, quais países fazem fronteira com o Brasil, eu tenho que fechar o olho e imaginar o mapa. Né? Se você me falasse, quais estados você já conheceu no Nordeste, eu falo na ordem que eles vêm no mapa, não em ordem alfabética ou qualquer outro tipo de ordenação. E eu tenho também essa facilidade de mapa que a Vanessa tem, esse GPS de fábrica, né? Então, assim, se eu bato o olho no mapa uma ou duas vezes, eu já consigo me orientar naquele lugar ali. Teve um outro mapa também, foi muito importante para mim, eu acho que só quem é um pouco mais velho vai lembrar, que foi o mapa do Guia Quatro Rodas, que é um mapa físico, ele vem todo dobrado, ele abre e fica imenso, e tem todas as estradas do país. Né? Era isso que a gente usava antes do Google Maps, né? Caso a gente tenha os millennials mais jovens ou os gerações Z aí ouvindo a gente. Então lá estava desenhadas as estradas e o mapa ele era reeditado todo ano com as condições da estrada naquele momento. E eu fiz uma mudança de carro de Palmas para Recife em 2010. E eu tive que planejar essa viagem a partir do Guia Quatro Rodas, que é esse mapa, tem um livro, e o livro ele fala um pouquinho sobre cada cidade, fala um pouco sobre os hotéis que tem em cada cidade. Foi uma viagem de 2.000 quilômetros, eu dividi em 4 dias, 500 quilômetros por dia, e eu já saí de Palmas sabendo com quais cidades eu pararia e quais lugares eu gostaria de me hospedar em cada cidade. Né? Então foi uma grande aventura que eu só pude fazer por causa daquele mapa, né? Numa época em que o Google Maps ainda não era utilizado, e mesmo se fosse, né, na estrada a gente nem sempre tem sinal. Né? Então esse mapa aí para mim foi bem importante. Aí hoje realmente é o Google Maps, né? Eu moro numa cidade planejada, aqui em Palmas é engraçado que o mapa da cidade ele é perfeitamente alinhado com os pontos cardeais, é um sistema de quadras que você consegue se orientar numericamente, né? Então o mapa ajuda bastante. Só que dentro das quadras as ruas não faz o menor sentido. Então a gente precisa de mapa também para se orientar. E tem uma outra história, essa história é um pouco escatológica, mas assim, de mapa turístico, né? Que eles têm a função turística deles, mas uma vez eu estava com um desarranjo numa viagem, eu precisei fazer o número 2 num banheiro químico, e o mapa turístico me salvou. Aí eu vou deixar o método aí para criatividade dos ouvintes, para entenderem o que aconteceu. Muito bom. Vanessa, conte a sua história sobre mapas. Eu não estava pronta para escutar isso. Para quem não sabe, eu estou comendo enquanto o Thiago estava falando. Eu não sabia nem se eu ia contar, mas do tipo assim, mas foi o mapa que me salvou. Do tipo, então... Eu cheguei a dar uma engasgada aqui. Achei bem útil para o futuro, né? Para nós que estão ouvindo, nós, né? Eu que tô sempre com o mapa na bolsa, né? Tipo, fica a dica aí, então já sei como me salvar, né, nessa situação. Então, eu gosto muito de mapas físicos, né, de papel e tal, porque eu me sinto muito segura. Então, eu tenho uma regra que eu sempre uso em viagens, que eu preciso ter sempre a chave de casa comigo, meus documentos e o mapa do lugar onde eu tô, para eu poder saber voltar, né? Para casa pode ser a casa momentânea do lugar onde eu tô hospedado, ou pode ser a casa real mesmo, que é a minha casa, saber voltar para minha casa e estar com a chave da minha casa junto comigo sempre. E assim, eu tenho uma história muito legal com mapas, logo que eu me mudei aqui para Estocolmo, em 2015, que eu tirei acho que 2 semanas de férias do trabalho, logo que eu cheguei aqui. E aí
eu comecei a fazer um exercício bem curioso, que era assim, eu pegava o mapa do metrô de Estocolmo, que para quem não sabe, o metrô de Estocolmo é gigante. Eu não vou lembrar agora exatamente quantos quilômetros tem, mas é um dos maiores do mundo, assim, em malha ferroviária e tal, os trens e o metrô, né? E ele também é considerado a maior galeria de arte do mundo, porque o metrô de Estocolmo tem obras de arte, de fato, né? Tem obras que foram levadas para lá e estão sempre em exposição em algumas estações, e tem estações onde os artistas foram lá e fizeram a sua intervenção, né? Então é bem interessante fazer esse tour, porque é um tour de obras de arte que é gratuito, né? Como se fosse um museu gratuito. E eu pegava o mapa do metrô de Estocolmo e escolhia uma estação completamente aleatória. Eu tentava, inclusive, pegar aquelas estações cujo nome eu não conseguia pronunciar de jeito nenhum, não fazia a mínima ideia como lia o nome daquele negócio, o mais estranho possível. E eu ia até lá. E eu não fazia. E a graça da coisa toda era não saber o que tinha nesse lugar. Então eu ia até lá pelo metrô, porque é fácil chegar nos lugares com o metrô, né? Descia na estação, e aí eu ia para fora da estação e começava a caminhar. E aí eu fiz isso todos os dias, assim, eu ia 2, 3 estações por dia. E hoje em dia eu conheço bastante Estocolmo, não só porque eu moro aqui há 6 anos, mas porque eu fiz isso durante aquele período e foi maravilhoso. E depois que eu fiz esse exercício de usar o mapa do metrô para conhecer a cidade, eu descobri algumas coisas sobre a teoria da deriva, né? Que alguns. Como é que eu vou explicar o que é o movimento situacionista numa frase? Opa, aqui é a Vanessa do futuro falando. Eu queria só fazer uma palhinha para falar do movimento situacionista, que é uma coleção de expressões político-filosóficas que foram discutidas e propostas pela Internacional Situacionista no início dos anos 60. Uma das coisas defendidas pelo movimento situacionista é o urbanismo unitário, que visa debater o papel da paisagem urbana em contraste com o ser humano que a constrói, né? Que constrói, que habita, que desfruta desse espaço, né? Na prática, é como propor viver as cidades como uma performance artística individual. Então, no movimento situacionista, os artistas se propõem, né, ou propõem que os seres humanos vivam a si mesmos como parte da paisagem urbana, e assim passem a questionar a organização de classes, por exemplo, através dessa paisagem. Quando eu cometi o exercício de andar por Estocolmo desse jeito, hoje eu entendo que eu estava mais ou menos desenvolvendo uma prática única, talvez artística e talvez existencial, né, que dialoga muito com o movimento situacionista, que é uma parada que eu fui descobrir 1 ou 2 anos depois disso, mas que até hoje me desperta várias reflexões profundas assim, sobre a vida, os lugares, os mapas e as cidades. Então fica aí a dica para quem quiser saber mais sobre o movimento situacionista. Tem muitos artigos interessantes se vocês procurarem pela internet. E é isso. Então, eu gosto muito de mapas. Quando eu era pequena, adorava o Atlas, ficava olhando o Atlas e tal, tentava reproduzir em casa, fazer. E até hoje, toda vez que eu vou sair de casa e ir para um lugar novo, eu tento desenhar. Eu olho no Google Maps como é que é o lugar que eu tenho que ir, e eu tento desenhar na minha mente, assim, ou às vezes eu desenho de fato na minha mão, assim, com caneta, sabe? O desenho do trajeto que eu tenho que fazer, sabe? Então eu vou descer nesse ponto aqui, daqui eu vou olhar a árvore X, e aí com o Google é super fácil, porque você consegue ver no Google Street View as imagens do lugar onde você está indo. E aí, tá, dessa árvore aqui eu tenho que virar para a direita, eu tenho que seguir esse desenho. Então eu faço um desenho na mão, assim. E é isso. Esse é meu contato com mapas. Eu achei engraçado, Vanessa, falar de árvore, né, que a gente está falando de orientação urbana, que uma vez eu li um artigo, aí eu não sei até que ponto é uma coisa super válida ou não, mas que tinha um comentário que geralmente mulheres navegam por pontos de referência e homens costumam navegar com distância e direção. E eu achei interessante que a Vanessa falou que ela olha o mapa... Por isso que se perde. Não, mas não, nem sempre, do tipo... Tô brincando. Desculpa, Pois Thiago. eu achei engraçado, porque a Vanessa falou da árvore, né, e do Google Street View,
Eu nunca pensei nisso, do tipo, eu olho só o desenho do mapa e sobreponho nas ruas, do tipo, eu ignoro completamente os pontos de Nossa, eu não. referência quando eu tô navegando. Eu vou contar como é que eu faço. Assim, primeira vez que eu vou num lugar, eu vou observando o trajeto, eu vou observando cores e padrões, sabe? Então, às vezes, eu me viro de costas, eu tô andando de frente, aí eu me viro de costas um pouco para tentar ver o quadro que é montado quando eu tô vindo da outra direção, para que eu consiga reconhecer aquilo quando eu estiver voltando, entendeu? É interessante. Então, eu vou fazendo essa. Porque tem o É assim que eu faço. ambiente, né? Eu ignoro o ambiente completamente. Quando eu mudei para Palmas, como aqui o sistema de endereçamento é confuso, aqui é tudo por ponto de referência. Então, eu precisei logo do mapa por causa disso, porque você fala assim, eu quero ir em tal lugar. Aonde que fica? Ah, fica em frente ao Bradesco. Qual Bradesco? O que fica do lado da farmácia tal. Mas e essa farmácia? Não, é a farmácia que fica na quadra do colégio e tal. Eu falo assim, gente, qual que é o número da quadra? Né? Tipo, então tem um pouco disso. Né? Mas é muito louco. Eu gosto do mapa em cima da cabeça, de imaginar o traçado. Mas tem uma coisa engraçada nisso, que em algumas culturas as pessoas, talvez aqui no Brasil também, eu acho que acho que em Palmas talvez seja assim, aí Thiago me complementa, mas de usar muitos pontos cardeais, né? Então, vai não sei o que, tal estação fica pro oeste. E quando me falam isso, eu quase falo pra pessoa, gente, mas eu não tenho uma bússola, como é que vocês querem saber que se eu vou pro noroeste? E eu acho isso muito curioso, porque sempre me quebra a perna. E isso acontece em vários, né? Aqui a gente tá alinhado, né? Só que Palmas é uma cidade que ela é fina e comprida. É uma cidade extensa no eixo norte-sul, mas ela é estreita no sentido leste-oeste. No sentido leste-oeste, de um lado tem o lago, que na verdade é uma represa do Rio Tocantins, né? Que é o lago da hidrelétrica de Lajeado. E do outro lado tem a serra. Então, as pessoas não falam leste-oeste, mas costumam falar muito para o lado do lago e para o lado da serra, porque a cidade é plana, então a gente não tem nenhum ponto da cidade que você não enxergue a serra. Então, é muito fácil a gente se orientar por meio dela, né? Então, tem um pouco disso, né? E norte e sul, a gente usa porque as quadras, é o nome das quadras, né? Quadra 307 norte, 402 sul, e assim por diante. Então, acaba que essas palavras são no nosso vocabulário, mas para orientar mesmo é a serra e o lago, né? E aí tem o... Eu uso muito... Pode falar. Desculpa. Não, eu vou falar que eu tenho o hábito também de saber a orientação cardinal que a gente tem, porque nos escoteiros, eu fui escoteira, então a gente aprendia a se localizar pelas constelações, ou alguns padrões que a gente via dentro da floresta, da mata, né? Então, assim, a árvore tal dá o fungo tal sempre pro lado tal, porque daí o sol bate no lado contrário, então você sabe para onde que tá o oeste, onde tá o leste, né? E aqui em Estocolmo, quando eu mudei pro hemisfério norte, eu comecei a me perder muito fácil, assim, tipo, andando no escuro, porque eu olho pro céu e eu não sei identificar o que tá no céu. Inclusive, a lua mudou, porque, por exemplo, no hemisfério sul, né, a vida inteira eu aprendi na escola, sei lá, e depois na faculdade, a gente fala, quando a lua tá crescente, tem um C no céu. Você faz o C com a mão esquerda, é a lua, essa é a lua crescente. No hemisfério norte, isso é o contrário. A lua crescente tá com o céu ao contrário. Então, assim, tem várias coisas que te tiram o norte, né? Te deixam desnorteado, te tiram do lugar. É um jeito novo de olhar para o mundo, né? Bom, em São Paulo, capital, você nunca vai se orientar, porque você nunca vai ver o céu, porque está sempre coberto de poluição, a não ser quando tem as paralisações por causa da Covid, que foi o único momento, assim, epifânico que eu vi estrelas no céu. E a garoa constante, né? O clima. Meu Deus. Mas eu tenho um comentário fofo para lembrar, que um amigo meu chileno, uma vez, estava aqui na cidade de São Paulo, e ele falou assim, mas como que vocês fazem para se orientar? Porque em Santiago sempre tem umas montanhas. Então eu tenho um pouco desse comentário que esse negócio da serra. Em Atenas é a Acrópole, né? Você enxerga da cidade inteira. Porque dá para ver você não pode lugares. ter nenhuma construção mais alta que a Acrópole em Atenas. Então isso é uma coisa interessante também, que aí você tem até uma noção da distância que você está daquela região da cidade. Muito bem. E feita essa primeira introdução, quando a gente abre livros sobre universos insólitos, geralmente é comum ter um mapa, né? Para até ajudar quem está lendo a entrar melhor naquele universo, né?
Então, para falar um pouco aí da história desse costume, vamos dizer assim, né? O Thomas More, em 1516, ele vai criar a palavra utopia. E no seu livro Utopia, sobre a melhor condição de uma república, gente, é um título gigante, eu só estou pegando o comecinho, ele queria lá, os amigos dele, enganar, era tipo enganar, uma piadinha, assim, né? Fingir que aquela ilha da utopia era verdade. Então, por isso ele colocou um mapa e tinha toda uma troca de cartas também, para simular que esse lugar era real. Não foi o Thomas More que inventou esse costume, obviamente, né? Porque na literatura de viagem isso aparecia muito também, né? Inclusive ele faz uma paródia das literaturas de viagem que inventam coisas, ou seja, que contam de terras que não existem, porque os documentos oficiais mesmo, né, sobre terras, entre muitas aspas, recém-descobertas por certos povos, né, porque a gente sabe que a coisa não é como se narra, mas ficava preso na mão das realezas, né. Então, para dar outro exemplo, a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela ficou muito tempo na Torre do Tombo, né, então os documentos oficiais ficavam fechados, então a gente tinha essa literatura de viagem que simulava aí essas terras de outros lugares, né, de um ponto de vista aí eurocêntrico. Mas é interessante que os livros de fantasia, principalmente, né, atuais, e aí lembrando do Tolkien, por exemplo, que eu acho que é a obra mais fácil da gente lembrar, sempre aparece, né, um mapa da ilha, né, o mapa da ilha não, né, daquelas terras, no caso da Utopia tem o mapa da ilha, na Ilha do Tesouro do Stevenson também tem o mapa da ilha, né, o X do Tesouro que ele inova, né, colocando o X do Tesouro. E aí eu queria perguntar para vocês qual que é o mapa predileto aí de um mundo imaginário que vocês se recordem. Bom, eu, né, pelo gosto que eu tenho de mapa e tal, para mim, livro de fantasia pede mapa. Para mim é um grande diferencial, especialmente quando você narra qualquer tipo de deslocamento ali, né? Porque o mapa vai me ajudar a me orientar junto com aqueles personagens. Tem mapas que me marcaram quando eu era mais jovem, fictícios, mas não eram de obras literárias, né? Eram de livros de RPG, né? Que tinha um cenário de fantasia do sistema GURPS, que era um sistema que eu jogava, e ele tinha um mundo secundário, que ele era baseado na Terra, que era um mundo mágico, pessoas da Terra foram parar lá por magia, uma coisa assim. Então ele tinha nações, aquela coisa bem fantasia medievalesca mesmo, aquela coxa de retalho, né? Tinha duas nações árabes e islâmicas, uma mais tolerante, uma mais radical, tinha um grande país cristão, outro país cristão mais liberal, uma península meio japonesa, né? A época que a apropriação cultural não era um debate, aquela confusão. Mas como é um jogo que eu joguei muito, então eu rodei muito naquele continente imaginário. Então é um mapa que eu tenho carinho, tipo assim, né? Que eu já andei bastante por ele. E tem um outro mapa de um sistema de RPG também que chama Ars Magica, que é o mapa da Europa Mítica, que é um mundo secundário, só que ele é muito baseado no mundo real, na Europa de 1197. Então ele tem pequenas alterações no mapa, mas eu gosto muito do estilo do desenho do mapa, que é uma coisa que infelizmente não tem como a gente mostrar no podcast, né? Mas é um mapa muito detalhado, muito bonito, muito colorido, né? Eu acho bem bonito, bem interessante. Na literatura, tem o Circe, né, que coloca um mapa lá da ilha dela e tal, que eu acho bonito, que eu acho interessante, apesar de ser um mapa pequeno, um mapa mais simples, né? O Senhor dos Anéis, eu acho que eu vou deixar para a Nessa falar, que ela é mais tolkieniana que eu, ela é mais ligada no... porque a Vanessa, eu não ia falar não, mas a Vanessa é descendente de elfos também, então tem essa ligação aí, né, com os povos de Tolkien. Pelo menos a foto do seu perfil no Twitter estava me indicando isso, né? Minha não foto sei. de Halloween, mas tudo bem. Eu posso contar uma história idiota sobre isso depois. Então, Halloween é a única época do ano que você não precisa disfarçar suas orelhas, então a gente tem que pensar dessa forma, né? Mas assim, eu gosto bastante, eu já comecei a mexer com obra de fantasia, a primeira coisa que eu penso é em mapa, né? E eu acho que enriquece muito a experiência do leitor quando a gente trata de mundo secundário, né? Então eu sou totalmente pró-mapas. Nossa, mapas de mundos imaginários, enfim. Gosto muito, eu tenho um livro aqui gigantesco chamado The Writer's Map, que é do Hugh Lewis Jones, que é um especialista em mapas e tal, escritor, enfim, britânico, que ele chamou vários autores para falar sobre a experiência deles desenvolvendo os próprios mapas. Então, não vai ter
autores dos livros, mas pessoas que são especialistas nos mapas das histórias. Então tem o cara lá que vai falar de Tolkien, né, e vai falar como é que a influência da construção do mapa da Terra-média influenciou outros autores depois a fazer o mesmo, não apenas no gênero de fantasia, né, mas em outros depois também. E aí vai aparecer o Philip Pullman, vai aparecer como é que é o nome? O do Mil Léguas Submarinas? Me deu um branco agora. Júlio Verne. O Verne, isso, obrigada. Então, tem autores que não necessariamente vão ter mapas nos livros publicados junto com a história, mas eles vão ter mapas nos rascunhos deles, porque eles precisam desses mapas para poder escrever. Então, a trama que a gente lê às vezes, ela vai ter mapas que a gente não está acessando visualmente, mas na cabeça do autor ele está lá e está nas anotações deles, né? Inclusive, eu posso afirmar que eu sempre faço mapas também para as minhas histórias, embora eu nunca publique mapa nenhum, mas preciso. Mapas imaginários que a gente usa de fato me remete muito a jogos de tabuleiro. Eu gosto muito de jogos de tabuleiro. E eu acho que o mais clássico de todos que todo mundo deve ter jogado, ou a maioria das pessoas já jogou, é o Wars, que é mapa mundi e tal, e conquistar. Essa coisa imperialista, né, que a gente traz para os jogos, ela acaba sendo traduzida para o mapa. Eu acho isso muito interessante, né? Quando eu era mais nova, eu jogava o Age of Empires. E é um jogo clássico de conquista de território, enfim, de manejo de suprimentos, enfim, e gerenciamento, né, de suprimentos. E é como se você colocasse essa visão de mundo bem europeia, bem conquistadora, né, dentro de um exercício prático, sabe? Então, assim, hoje em dia eu tenho coleções de board games aqui em casa. Todos eles têm mapas, todos eles não, né? Mas 90% deles vão ter mapas territoriais, né? E aí também tem os mapas que a gente usa para jogar RPG de mesa, por exemplo. D&D é um grande exemplo, né? Você tem lá os quadradinhos e tal. Eu achei muito engraçado que quando eu joguei D&D pela primeira vez, D&D é Dungeons and Dragons, tá, gente? Desculpa. Eu tô falando como se todo mundo soubesse o que eu tô falando. RPG, para quem não sabe, é um jogo onde você interpreta personagens, você finge, né, que é um personagem que você inventou que vai interagir nesse mundo imaginário, basicamente. O D&D, quando eu comecei a jogar pela primeira vez, eu tinha 14 anos, a gente não tinha os mapas do D&D, porque acho que a gente tinha uma cópia só, o meu grupo de amigos, e a gente foi tirar. Um dos meus amigos foi tirar xerox e a moça do xerox não estava tratando o livro bem, sabe? Ela estava abrindo o livro de jeito que ele não gostou, que ia dobrar, que ia estragar o livro, então não tirou o xerox dos mapas, então a gente tinha que criar nossos próprios mapas ou tentar redesenhar os mapas do livro. Então era uma parte divertida de se preparar para o jogo, sabe? Tem outro jogo também que eu lembro de mapas, mas aí um mapa muito maior, é um mapa no espaço, que é o No Man's Sky, que é um jogo onde você é de exploração espacial. Eu joguei ele um dia só, muito pouco. Eu sei que tem amigos meus que jogam há anos, é um jogo belíssimo. Eu acho que eu assim. já joguei umas 200 horas dele nisso. Ah, Eu então, adoro esse jogo. você pode falar com muito mais propriedade que É. eu, mas eu achei esse jogo lindíssimo quando eu joguei, assim. É maravilhoso. E... Mas pode falar do mapa. Mas é Mas só o que eu porque ia você falou assim, tem falar... alguns amigos. Não, eu só queria falar que o único que eu já joguei é o Banco Imobiliário. Ah, é outro tá? mapa. Eu queria comprar Ipanema, Leblon. Cara, board Enfim. games tem mapas muito complexos, né? Eu tenho jogado muito com os amigos meus aqui em Estocolmo, o Dimensions of Madness, que tem mapa também, e vários jogos relacionados ao universo do Cthulhu, né? As coisas do Lovecraft. E tem muito mapa, é muito complexo. E eu jogo, né, um RPG chamado Call of Cthulhu, que eu joguei uma campanha com os meus amigos por 5 anos, aqui em Estocolmo. E aí a gente se reunia toda sexta-feira para jogar. Vocês veem que a vida social que a gente tinha era praticamente nula, né? A socialização era jogar RPG, né? E, e a gente tava. A gente jogou 2 campanhas, na verdade, mas com os mesmos personagens e tal. Então foi bem legal, assim, essa experiência. E na segunda campanha, que foi a mais extensa, que inclusive a gente não terminou, a gente pausou ela por causa da pandemia, a gente deve voltar em breve. A gente resolveu fazer um mapa da gente, da campanha, porque veio alguns mapas pequenos junto com o material do livro que a gente estava jogando, e a gente resolveu fazer um painel. Então, uma das minhas amigas
comprou umas, tipo uns não é isopor, mas comprou tipo uns isopor gigantes, assim, e a gente começou a desenhar um mapa que nem filme, assim, a gente botava as fotos, porque quando a gente encontrando, é um jogo de investigação, né? Então, toda vez que nossos personagens encontravam alguma coisa, uma pista, chegavam num lugar que tinha uma coisa interessante para coletar, o mestre do jogo, ele fazia os props, ele fazia, tipo, a coisa que o nosso personagem encontrava. Então, a gente começou a pregar essas coisas nesse painel e a gente começou a desenhar com prego e com linha o trajeto que a gente estava fazendo, porque a gente estava, os nossos personagens estavam indo pela Europa através do Expresso do Oriente. Então, enquanto eles iam avançando na viagem, a gente ia marcando os lugares onde eles iam passando. E eu acho que é uma maneira muito divertida de, sei lá, pegar as crianças e fazer isso, ou pegar seus amigos e fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que jogos, não só literatura, mas jogos se dão muito bem com a mídia mapa, sabe? Dá pra fazer muita coisa com isso. Engraçado. Maravilhoso. Do tipo, só comentar uma coisa em cima do Vanessa. Essa parte de jogo, eu brincava com as minhas irmãs quando a gente era criança, com Atlas. A gente tinha uma brincadeira que era a gente pegava um mapa que tivesse muitas cidades, né? O mapa de Minas é ótimo, né? Minas tem mais de 800 municípios. E a pessoa falava o nome de uma cidade. E os outros dois tinham que procurar no mapa para ver quem achava aquela cidade primeiro. Então era uma brincadeira que a gente fazia. E era só com o mapa, não tinha mais nada, né? Era distração. Mas, Ana, você ia falar alguma coisa? Não, porque eu tenho mais 2 comentários para fazer. Não, eu ia celebrar um livro que a gente comentou na pesquisa para esse episódio, da Ana Cristina Rodrigues, que é o Atlas Geográfico de Lugares Imaginários, né? Então, é publicado pela Lendari, então é um livro contemporâneo, e a gente tem várias histórias, vários, enfim, trechos de lugares que, por exemplo, é a Cidade Sem Nome, a Lua Mortal, que vão aí tecendo e se tecendo sem ter essa referência central. Então é muito legal porque é dentro do gênero da fantasia e discutindo justamente essa fixação que as pessoas têm com o mapa, mas ao mesmo tempo se utilizando de uma geografia, né? E a gente pediu um fã do Atlas Geográfico para mandar um áudio para a gente falando um pouquinho mais sobre o livro. Com a palavra, André Colabelli. Oi, eu sou André Colabelli, escritor, editor da Eita Magazine e Nerd. Eu queria recomendar o Atlas Geográfico de Lugares Imaginados, da Ana Cristina Rodrigues. É um livro que eu acho fascinante. Ele é um atlas geográfico, porque os lugares que ele mostra não são lugares que estão conectados pela geografia. São lugares que estão conectados pelos personagens que se encontram, que passaram por eles, pelas coisas que eles viveram, pela história deles. Ele não mostra os lugares da maneira que eles estão no mundo, mostra os lugares da maneira que eles estão na nossa cabeça. É uma disposição que resiste a uma visão de mundo do estilo Tolkien, de uma campanha de D&D, que um lugar está a tantos dias de viagem do outro e aí você tem que trazer tantos quilos de jornada. Os lugares estão todos na nossa mente, são as nossas memórias que nós temos. Esse livro ele tem uma história com personagens muito bem desenvolvidos, com mundos muito interessantes que servem à história, e eu gosto muito. É talvez um dos meus livros favoritos, escritos por uma pessoa chamada Ana. E é isso. Muito interessante o livro da Ana. Eu posso fazer uma confissão? Eu, como leitora adulta, eu tenho preguiça de mapa em livro agora. Vocês sabiam Nossa, eu disso? amo. Eu amo. Nossa, do tipo... eu fico muito cansada. Eu amava, eu sempre gostei muito, né? Os mapas do Tolkien eu me debruçava e redesenhava, enfim, fazia as minhas próprias fanfics de mapa, sabe? Olha aí, fanfic de mapa, ó. Aposto que muita gente nunca pensou nisso. Mas hoje em dia, quando eu pego um livro e tem um mapa, eu fico com preguiça, porque eu sei que eu vou ter que... enquanto eu tô lendo, eu vou ter que voltar e consultar esse mapa. Então, mas a minha sugestão é que esse mapa fosse uma coisa à parte, do tipo, pode ter o mapa no livro encadernado, né, e pode ter ele à parte também, porque eu já teve livro de eu ler, de eu pegar o mapa no celular e ficar olhando o mapa no celular e no livro, porque aí não tinha esse drama, especialmente quando é e-book, né, que é mais difícil voltar, é mais difícil visualizar o mapa.
Vocês sabiam que a J.K. Rowling inspirou aqueles pins que as pessoas usam nos mapas interativos, no GPS do celular, que você consegue ver seu amigo se deslocando e tal? É o mapa do Maroto. Eu não sabia. Não, tô brincando, essa é mentira. Ah, tá. Não, porque a Nessa comentou sobre o mapa que ele é só descrito, né? Aí tem um mapa que marcou muito minha juventude também, que é o mapa de Atlântida, né? Eu fui muito obcecado com a história da Atlântida durante uma época, e era descrito em muitos detalhes a cidade, e tinha esse mapa. E tem uma coisa que a Ana comentou de Mercator, que é da projeção, né, que eu fiz um tweet que até deu um certo impacto, assim, porque a projeção ela é muito desafiadora quando você está fazendo o mapa terrestre, porque você tem... Gente, a Terra é um geóide, tá? A Terra é redonda, desculpa decepcionar os terraplanistas aí. E quando você tem um formato que é parecido com uma esfera e precisa fazer um mapa bidimensional, você vai causar distorções, né? Então, quando você tem um mapa bidimensional, o que acontece é que cada pessoa que propõe uma projeção diferente vai estar carregando distorções diferentes. O mapa de Mercator ele é super criticado porque ele aumenta muito a área das regiões de alta latitude e diminui a área de regiões de baixa latitude, né? Então, se vocês procurarem aí, vai ter vídeo mostrando que no mapa de Mercator a Groenlândia é do tamanho da África. Na vida real, ela é tipo 10% do tamanho da África, 1/8 do tamanho do continente africano. Mas quando eu falei no Twitter, é porque eu comparei esse ato de fazer um mapa bidimensional do planeta com o ato de escrever, né? Que quando a história está na nossa cabeça, ela está bem tridimensional, está bem linda. E quando você vai passar para o papel, você vai estar fazendo uma projeção ali de uma coisa, da realidade. Então você vai estar sempre perdendo de alguma forma. Então é uma Que coisa... bonito, Thiago. Às Que vezes difícil. profundo. Não, mas eu achei super bonito. Algumas pessoas comentaram. Eu falei assim, gente, às vezes eu consigo pensar pensamentos, sabe? Eu fiquei bem surpreso. Mas, assim... mas eu acho bem interessante isso, né? Como é que a gente, passando de um meio para o outro, a gente sempre vai ter uma perda, mas a gente tem que saber escolher quais perdas e distorções a gente vai estar tendo ali, né? Chique, né? Pronto, chega, já filosofei, já fui muito inteligente por hoje. Bonito. Chega. Não, achei legal, achei legal. E para a gente ir aí desenrolando, indo para a última pergunta, e até você, ouvinte, pensar junto conosco também, né? A coisa que eu acho mais legal dos mapas antigos eram os monstros que são desenhados neles, né? Então, eu até tenho um livro de poemas que é o Furiosa, e quando a gente foi fazer uma edição em inglês, uma edição independente, para lançar em Nova York, num festival, o título ficou Furiosa Nautical Chart and its Monsters. Então, uma carta náutica e seus monstros. E pensando aí num mapa dos dias atuais, qual monstro que vocês colocariam aí num mapa? Gente, olha, pensando nos dias atualíssimos, tipo, eu acho que um dos mapas mais assustadores que eu poderia ter não seria o mapa, seria o globo terrestre mesmo. Abrir mão da projeção e mostrar, ó, a Terra é assim, né? O mapa bidimensional é apenas uma representação. Acho que isso ia ser uma monstruosidade para algumas pessoas. Mas pensando mesmo nos mapas antigos, né, eu sempre achei lindo aqueles desenhos, aqueles monstros todos e tal. Eu acho que talvez por eu ser, sei lá, eu sou de signo de ar, né, e eu sempre adorei aquela representação dos ventos, né, que às vezes eles eram mais antropomorfizados, né, dos ventos lá da mitologia grega. Às vezes eram só aqueles rostos rechonchudinhos assoprando no mapa. Eu acho aquilo bem interessante, eu acho bonitinho. E é uma coisa também que mostra uma força da natureza, né? Que mesmo que algumas mitologias, algumas crenças personalizassem aquilo ali, né? É uma coisa impessoal. E quando você, sei lá, navega, né? Que eu acho que o mapa está muito relacionado com isso, né? De navegação, de viagem. Você tem seus planos, né? Você traça aí, né? A sua rota, você se prepara, mas as condições externas, elas sempre vão estar exigindo que você se adapte, né? Então eu acho que eles são uma lembrança legal disso, né? Gente, eu estou muito filosófico para compensar a história escatológica que eu contei no começo, do tipo, eu estou equilibrando meu karma, Tá né? ótimo. Então, assim, eu acho interessante. E na vida real, eu já me encontrei com Bóreas, o vento norte, uma vez. Na Grécia, né? Eu já estive na Grécia, já estive ali nas Cíclades, né? Nas ilhas.
E eu achava que o Boreas era uma coisa inventada, bonitinha, era uma história. Não, cara, o Boreas é um vento super forte, constante, 24 horas por dia, em determinadas épocas do ano, e ele altera toda a rotina da ilha. Do tipo, ele altera todas as rotas de navegação. Algumas partes você não pode passar de barco, porque o vento vai causar um acidente, então rotas que eram mais rápidas. Eu falo por cima e por baixo, gente, eu sei que é norte e sul, mas assim, rotas que seriam mais rápidas pelo norte. Eles têm que desviar e passar pelo sul da ilha para não correr o risco de chocar com os rochedos e tal. Eu falo assim, caralho, então é por isso que ele passou a ter nome e função mitológica, né? Porque realmente era um transtorno ali, né? Se era um transtorno no século XXI, eu imagino algumas centenas de anos antes de Cristo, né? Com as condições muito mais precárias ali de navegação, né? As embarcações e assim por diante. Então, os meus monstrinhos, eles nem são tão monstrinhos, né? Mas os ventos, eu acho que seria isso. Muito bem. A minha... Vanessa? O meu monstro favorito de todos do mundo é o dragão. Então, eu acho que eu colocaria dragões nos mapas, mas não o dragão aquele de avisar o perigo, mas um dragão daquela estética do dragão chinês que te mostra os lugares onde é fluido, é fácil passar, né? Tem uma galera do Feng Shui, por exemplo, eu já tô passando por outra cultura agora. A galera do Feng Shui e tal, os shintoístas, etc., eles falam muito que uma das regras ou da sugestão é que você olhe para o espaço da sua casa, um cômodo, por exemplo, e você imagine um dragão passando. Um dragão daqueles, né, que flutuam e tal, enfim, são compridos, parece uma cobra. E você tenta visualizar esse dragão e ver se ele consegue passar entre os objetos com fluidez, né? E aí você vai organizando a sua casa a partir desse princípio. O dragão tá passando, sabe? Tá passando com graça e fluidez. Então, eu colocaria os dragões para mostrar os espaços, as cidades onde você consegue passar facilmente com graça e fluidez. Olha só, é interessante. Bonito, Porque gente. o dragão oriental, ele tá mais ligado com a umidade, né? Então, essa coisa de fluir tá muito relacionada. Com a água, né? Exatamente, né? Porque a água sempre vai encontrar um caminho e tal. Nossa, que bonito isso. Agora desenho. Eu não sei do dia que eu tirei isso, gente. Foi muito improvisado, não tinha pensado nisso. Não, mas foi muito bonito. Tá bonito, tá bonito. Olha, pra mim eu só quero um mapa que seja redondo, ou que a ponte, que a pessoa ela não acha que depois da Terra plana ela vai cair ali no abismo dos monstros. Né? Posso contar uma coisa? Vamos caminhar. Eu tinha, uns 3 anos atrás, eu entrei em vários grupos de Terra plana só pra ler o que as pessoas escreviam, tipo, a sério. E aí eles sempre tem, tipo, alguém... meu primo conheceu um cara no bar um dia que contou pra ele que foi até a borda da Terra. Tipo... Ou, tipo assim, sempre tinha alguém que eles conheciam que foi e nunca mais voltou, sabe? Bom, talvez, né? Eu acho que realmente só vai nesse caso, né? Você nunca mais volta mesmo. Não, se forem todos e não voltarem, tá massa. Também. Muito bem, então vamos em direção ao nosso encerramento. Eu queria pedir pro Tiago Ambrosio Lage ler para a gente a nossa batata quente do dia, que é um jogo da citação. Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. De quem é essa citação? Do amante da lógica Lewis Carroll, da exímia matemática Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, do entusiasta e criador de palavras cruzadas Jorge Perrec, do apaixonado por bibliotecas Jorge Luiz Borges. Eu voto no Borges. Eu voto no Borges, mas é porque eu penso assim, do tipo... lógica, matemática, palavras cruzadas iam ser pessoas que iam para o lado que o mapa está em escala, está tudo certo, né? E o Borges, ele seria louco o suficiente para achar que o mapa era do tamanho da cidade e coincidir. Eu acho que eu vou de Borges. É isso aí. Não, adorei. E só para lembrar que sim, todo mundo ali é escritor, menos a Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que foi uma exímia matemática brasileira. Então aí também a gente lembrando as mulheres na ciência nacional.
Mas sim, o Lewis Carroll adorava a lógica, né? Escrevia muito narrativas que colocavam essas coisas em jogo. O Perec é um dos membros do Oulipo, né? Então, um francês que também, ele era, além de escrever coisas incríveis, né, seguindo regras que ele mesmo se impunha, ele também era um criador de palavras cruzadas. Então, acho que isso mostra aí também. Esse pedaço é um trecho do Rigor na Ciência, que é um conto curtinho do Jorge Luiz Borges. E se você gosta de biblioteca, nós também gostamos. E dentro dessa nossa temporada, a gente vai ter um episódio sobre biblioteca. Então, acompanha aí a gente. E se você curte o Incêndio na Escrivaninha, assina nossa newsletter ou entra no nosso canal no Telegram. E não deixe de compartilhar as suas opiniões sobre monstros marinhos em mapas conosco. Aproveite que agora temos uma conta no Twitter. Todos os links estão na nossa árvore de links. linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E compartilhe o episódio, né, gente? Com os amigos, com a família, com os crushes, com os contatinhos, até com os inimigos, sabe? Ajuda a gente aí a espalhar as fagulhas sonoras. Muito bem, então agora nós vamos chamar a nossa Fênix e eu queria pedir pro Thiago e pra Vanessa me contarem o que vocês ressuscitariam para as chamas da vida e também já emendar e mandar os convites que vocês têm para fazer. Bom, eu acho que uma coisa que poderia voltar um pouco na moda são mais mapas de papel, mais mapas expostos na parede. Eu acho que talvez a gente esteja perdendo um pouco o costume de ler e de se orientar por mapa, e eu acho que ajuda bastante. Eu acho que é isso, do tipo, gosto. Inclusive, quem sabe vem aí ano que vem eu montando meu quebra-cabeça e colocando o mapa na parede aqui de casa. Né? De jabá, né, o convite, tem um conto meu, né, uma ficção relâmpago, que chama A Bruxa Dança, que está disponível na Amazon. É uma história publicada originalmente em inglês, na revista Eita Magazine, e eu coloquei depois em português lá na Amazon, e você encontra o link para ela, o link para tudo que eu já escrevi, que eu já publiquei no meu site, tamblage.com, e lá também você consegue assinar minha newsletter Mercúrio em Peixes. E beijo, gente. Gente, um beijo para todo mundo que gosta de mapa, que usa mapa para se orientar, né? A gente vai sobreviver, né? E os mapas são importantes e a gente vai traçando aí novos mapas, né? Para poder se orientar no mundo cada vez mais complexo. Vanessa, você, minha querida. O que eu gostaria de ressuscitar para as chamas da vida? Hebe Camargo. Acho que precisamos de um pouco mais de Hebe falando a real para as pessoas, fazendo a galera ficar constrangida ao vivo na televisão. Sinto falta. Eu acho que tinha que ter no Globoplay o programa da Hebe de novo, pelo menos, pra gente, sabe? E o meu jabá é para minha newsletter, então, se vocês quiserem ver eu falando, espanando sobre a vida toda semana, sem muito filtro, sem muito escrúpulo, às vezes com alguns erros de digitação, vocês podem ir no vanessaguedes.substack.com ou vocês podem me achar nas redes sociais com @vanessainpixels. É isso. Muito bom, gente. De minha parte, eu gostaria de trazer de volta os monstrinhos dos mapas, que eu acho eles fofos, embora a gente já tenha problemas geopolíticos suficientes, né? E nos convites, eu queria convidar você para conhecer um conto que publiquei, que se chama Mergulho no Azul Cintilante, que está dentro da edição comemorativa da Dark Side, da Máquina do Tempo da H.G. Wells. Então, é um projeto bem lindo, organizado pelo Enéas Tavares, tradução da Jana Bianchi. E além desse meu conto, essa edição comemorativa aí da Máquina do Tempo conta com textos da Aline Valek, do Braulio Tavares e do Felipe Castilho. Só lindos. E o livrinho que eu comentei, só lindos. Quer dizer, não sei, né? Tô me auto-elogiando. Então eu elogio porque o livro está aqui. Eu vou reler A Máquina do Tempo na tradução da Jana. O conto da Ana eu já conheço, recomendo. E estou ansiosíssimo pelos outros 3 contos que eu adoro também. O Castilho, a Valek e o Braulio. Então pronto. E vocês podem... Inclusive, escutar a Aline Valek e o Braulio Tavares já gravaram conosco, né? Então, depois eu vou deixar na descrição do episódio aí também os episódios que eles participarem para vocês ouvirem.
E o livro que eu mencionei de poemas, o Furiosa, tá bilíngue, é disponível no meu site, também vou deixar aqui para vocês fazerem download gratuito. E meu abraço vai para 2 tipos de pessoa. Para a pessoa que acredita piamente aí na Terra sem ser plana, né? Então eu fico bem feliz se você tá nessa categoria de pessoa, sinta-se muito abraçada. E também para o Bruno Müller, que o Bruno, ele é um desenhador exímio de mapas. Ele desenha aí várias coisas maravilhosas. E para conhecer o trabalho do Bruno, você pode visitar brunomuller, muller.net. E este foi mais um episódio do Incêndio na Escrivaninha. Então a gente agradece muito aí tua audiência incendiária e um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Beijo para todos os ouvintes. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Cruz, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.